hoje na nossa aula de semiologia médica com o meu grupo de práticas da turma 118, ou melhor, 118. Exploramos um aspecto importante da semiologia relacionada tanto à ectoscopia quanto ao exame do tórax respiratório, mas embora estivéssemos discutindo uma das anamneses realizada por nossa aluna Ilane, e aí tratava-se de um paciente com um derrame pleural de natureza tuberculosa, e aí acabamos na discussão das hipóteses diagnósticas comentando alguns aspectos já do exame físico, embora ainda não tivesse sido incluída a observação física objetiva na nossa agenda de hoje. Não relacionada ao derrame pleural, à síndrome, né, de derrame pleural. Então, isso me fez pensar como a observação clínica ainda é essencial para o estudante de medicina, na prática médica. Então, entre esses aspectos, tivemos a oportunidade de revisitar um achado clínico que, apesar de antigo, ele continua sendo um valioso sinal a ser interpretado no raciocínio diagnóstico. Então, neste vídeo, eu quero tratar brevemente de um desses sinais que foram descritos há muito tempo, mas que são importantes ainda para discutir e revisar e resgatar nas nossas discussões de semiologia. Então, acho que é um conhecimento que vale a pena ter sempre em mente, porque os estudantes de semiologia, muitas vezes, eles vão sendo levados, talvez até pela nossa cultura de valorização excessiva de exames complementares, a valorizar, hipervalorizar os exames complementares e a deixar, né, de forma um tanto negligenciada os sinais clínicos importantes e antigos. É o chamado, como aqui coloquei, decúbito de Andral, que foi descrito no século XIX ainda, e embora seja um achado clínico historicamente descrito, né, no século XIX, seu emprego na prática clínica moderna pode ser menos frequente. Mas como estamos estudando semiologia médica, é preciso resgatar esses achados e discuti-los, porque atualmente os exames complementares, como a ecocardiografia, a radiografia do tórax, fornecem informações muito detalhadas sobre alterações pulmonares, cardíacas associadas. Mas eu acredito que a semiologia também é para ver exames complementares, mas, de forma primordial, nós temos que relembrar os achados clínicos, revisitar os velhos sinais da semiologia médica, né, da própria propedêutica clínica. E aí, só para, digamos, salientar isso, que os sinais clínicos descritos há muito tempo, eles continuam sendo fundamentais na semiologia médica contemporânea, porque, afinal de contas, a clínica é a base do raciocínio diagnóstico. A observação e interpretação de sinais físicos levam ao exercício, não é, da capacidade diagnóstica dos médicos e ajuda os estudantes de medicina, nesse momento da semiologia, a correlacionar achados clínicos com doenças subjacentes, antes mesmo, né, de se pensar nos exames complementares. Pelo menos essa deve ser a ordem das coisas. E não partir
Bom, vamos pensar logo na radiografia do tórax, um exame de imagem. Vamos primeiro pensar na clínica. Então, além de tudo, a clínica é uma forma de diagnóstico acessível e imediata. E em muitas situações, principalmente em locais de recursos limitados, a identificação de sinais clássicos pode ser essencial para direcionar condutas, né, mais eficazes e rápidas. É claro que a tecnologia diagnóstica avançou muito, exames laboratoriais e de imagens são muito valorizados atualmente, mas não substituem o exame clínico, que continua sendo essencial para a interpretação correta dos achados clínicos e até evitar a realização de exames complementares desnecessários. Além disso, revisitar esses sinais descritos, né, há muito tempo, no século XIX, permite aos estudantes entender como a medicina evoluiu, reforçando a importância do método clínico, né, da observação clínica na construção do conhecimento, principalmente do médico, a partir, né, dessa fase da graduação em medicina. E lembrando também que foi no século XIX que os sinais, os principais sinais e sintomas, e os principais sinais, principalmente por isso que tem muitos epônimos, né, com nomes de médicos do século XIX, porque foi o momento em que o diagnóstico clínico também floresceu. E discutir esses sinais em sala de aula estimula o pensamento crítico dos estudantes, ajuda-os a pensar como é que aquela manifestação, aquele achado clínico acontece, por que acontece, como interpretar. Claro que reforça a memorização, mas a memorização apenas não é suficiente, porque aí tem que se pensar no contexto clínico, na fisiopatologia, e tornando a aprendizagem mais significativa. Então, os sinais clínicos não são apenas parte da história da medicina. Eu lembro que quando eu ministrava a disciplina História da Medicina, havia uma aula que era a história do diagnóstico e a gente enfocava principalmente o século XIX. Então, é parte da nossa história, né, da nossa profissão, mas instrumentos essenciais para a prática médica atual são o estudo e a análise dos sinais clínicos, né, dos sintomas, dos achados de exame físico. Isso ajuda na formação, né, de estudantes mais preparados, mais atentos aos detalhes clínicos, que podem fazer a diferença posteriormente no cuidado ao paciente. Quando eu falo em decúbito, né, vou referir rapidamente o que é decúbito. Na semiologia, na aula de ectoscopia, a gente relembra a teoria relacionada ao decúbito. O decúbito significa a postura ou atitude, a posição do paciente no leito, onde ele assume uma determinada posição, na maior parte do tempo em que ele está ali no leito, né? Pode ser durante o dia, durante a noite, independentemente de que o paciente esteja dormindo ou não. E a análise da postura, principalmente no decúbito do paciente, quando há um decúbito forçado, um decúbito preferencial, é de grande importância no raciocínio clínico. Então, o decúbito do paciente pode fornecer informações valiosas. Então, só para relembrar e assim contextualizar em várias síndromes, né? Vamos lembrar dos pacientes com insuficiência cardíaca. Eles ficam a maior parte do tempo sentados ou semi-sentados, ou seja, com decúbito elevado, porque eles ficam mais dispneicos, né, se permanecerem em decúbito dorsal horizontal. Então, é o que nós chamamos de ortopneia. Então, é uma postura ortopneica associada à insuficiência cardíaca congestiva pela hipertensão venocapilar pulmonar. Pacientes com dor abdominal devido à peritonite, geralmente eles ficam parados,
né, deitados em decúbito dorsal e minimizando qualquer, ou melhor, evitando qualquer movimento no leito, porque a movimentação vai causar dor, né, que é uma dor ali, é uma dor somática, né, a dor da peritonite. Enquanto que o paciente com cólica, qualquer cólica abdominal, que seja intestinal, que seja uterina, que seja biliar, então o paciente ele fica muito inquieto, muito agitado e pode até rolar, né, no leito em tentativas inúteis de encontrar conforto, encontrar alívio, né? E isso acontece de forma intuitiva. Pessoas também, por exemplo, que têm quadros articulares dolorosos, geralmente têm uma atitude em que eles ficam, não é, em determinada postura, evitando mobilizar aquela articulação que está comprometida, geralmente por quadros de natureza inflamatória. E também vários transtornos neurológicos produzem decúbitos ou posturas características. Nos casos mais graves, por exemplo, de meningite, a região cervical, o pescoço pode ser dobrado para trás, ou seja, ficar em hiperextensão forçada, é uma atitude involuntária, contratural. E a cabeça parece, não é, fica, né, numa posição voltada para o travesseiro, para o leito, né, forçando o leito onde a cabeça está repousando. Então, isso é uma postura chamada, muitas vezes, quando afeta todo o corpo, isso é mais comum no tétano, nós chamamos de opistótono, mas quando é apenas na região do pescoço, chamamos de rigidez de nuca. Então, é importante considerar essa questão de decúbito. E o termo decúbito refere-se, como repetindo, à posição do corpo quando o paciente está deitado. E existem vários tipos de decúbito, como o decúbito dorsal horizontal, né, com o abdômen para cima, o lateral direito e o lateral esquerdo, o ventral, ou em pronação, ou uma postura, um decúbito prono, né? Então, o decúbito significa, no contexto clínico e da semiologia, a postura que o paciente adota ao deitar. E aquela postura é uma postura preferencial, porque o paciente sente alívio ou da sua dor ou da sua dispneia, ou é uma postura que vai fazer com que, pela contração, uma atitude contratural, por hipertonia muscular, por espasticidade, o paciente adote involuntariamente uma determinada postura forçada, né? Então, o decúbito, a palavra decúbito vem do latim, né? Que é um particípio passado, né? De decumbere, significa deitar, ou o paciente está posicionado no leito com o corpo horizontal. Então, a gente tem o decúbito ventral ou prono e tem o decúbito dorsal ou supino. Então, o decúbito é uma observação importante, né? Como muitas outras observações clínicas. E várias posturas do paciente, mesmo durante uma situação clínica determinada, durante um processo de adoecimento, são muito importantes. E não se esqueça de que o paciente assume certo decúbito para obter alívio ou da dispneia ou da dor, e isso atua como uma modalidade circunstancial, mas que, ou por ser voluntário e adotada de forma instintiva, ou ser forçada, involuntária, como a atitude contratural, a atitude passiva, por paralisias. Então, isso é uma posição que é assumida em determinada circunstância clínica, por isso que eu falei uma modalidade circunstancial. Então, é importante a gente lembrar, né, que essas características importantes devem ser observadas.
Então, acho que já revisei essa questão do decúbito. Então, vamos aqui ao decúbito diandral. Bem, o decúbito diandral é a posição de deitar-se de lado que o paciente adota, que é preferida por pacientes com pleurites ou derrame pleural, né, geralmente unilateral. E é muito mais descrita em relação ao início da pleurite, quando ainda não há derrame pleural, ou seja, ainda não há líquido na cavidade pleural. Então, o paciente, por exemplo, ele tem uma pleurite, uma pleuriz ou pleurisia, um quadro inflamatório da pleura parietal, ele está no leito e ele geralmente ele fica deitado em decúbito lateral com o hemitórax que está afetado pelo processo de pleurite no leito, né? Encostado ao leito, porque isso faz com que ele possa expandir o hemitórax contralateral, que está saudável, não tem derrame, e ele pode expandir esse pulmão sem que a dor piore tanto, porque, como também lembrei hoje, na nossa aula, a dor pleurítica, que é a dor que acontece quando há comprometimento pleural, essa dor piora com a inspiração e com a tosse. Então, qualquer movimento que leve à expansão, quando o pulmão se expande, ou seja, na inspiração, vai fazer piorar essa dor, porque leva ao estiramento, né, da pleura parietal, pela expansão do pulmão, e a pleura parietal tem terminações nervosas para a dor. E uma vez irritadas pelo processo inflamatório, causa uma agudização, uma piora da dor, ou mesmo leva o paciente a adotar essas posturas, né, que são preferenciais, instintivas até. Então, ele fica nessa posição de decúbito, colocando-se, né, em decúbito do lado afetado. Então, isso que a gente discutiu também, em relação a que lado do tórax vai ficar o decúbito. Se é o lado do hemitórax comprometido ou é o lado que está normal, porque aí ele, nesse caso, a discussão surgiu nesse sentido, de que quando o paciente ele fica em decúbito lateral do lado onde existe a pleurite ou a pleuriz, esse hemitórax vai expandir menos, porque o outro lado ele tem mais, como não está ali, não é restrito ao leito, e, portanto, aquela posição vai diminuir um pouco a expansibilidade daquele lado do pulmão, isso alivia a dor, então é uma postura antálgica. Mas aí a dúvida foi a seguinte, né? Como explicar, como geralmente eu gosto quando os alunos eles buscam, né, uma informação para discussão, vão à internet e buscam a informação, porque isso estimula a curiosidade deles e também faz com que eles adotem ou mantenham o hábito de pesquisar, de buscar informação. Então surgiu essa questão, mas em alguns dos achados, acho que foi a Tainá que encontrou na internet, se afirmava que o decúbito diandral é aquele assumido pelo paciente em que ele fica no decúbito lateral do lado contrário ao pulmão, ou a pleura, o lado contrário ao quadro inflamatório da pleura. Então, vamos explicar isso. Então, justamente eu pedi, até o João Vitor buscou essa informação. Como explicar isso? Bem, quando o paciente ele fica, então a gente chegou à conclusão de que quando o paciente ele assume um decúbito
que é contrário ao lado que está comprometido pela pleurite, pela pleuris, esse seria o decúbito diandral ou não? Então, a explicação é de que, nesse caso, seria uma evolução do paciente. Então, no início, o paciente vai ficar do lado homônimo ao pulmão comprometido, né? Ao processo inflamatório pleural, no início do quadro. Mas durante a evolução, esse paciente ele vai adotar muitas vezes o decúbito lateral com o tórax acometido para cima e o tórax normal, o hemitórax normal, em contato com o leito. Por quê? Então a gente eles foram em busca dessa informação, né, como explicar. Então, o que acontece? É porque a reexpansão pulmonar do paciente, do lado afetado, se dá melhor quando ele adota a postura inversa, um decúbito lateral do lado contrário ao que está afetado pela pleuris. Bom, então, o decúbito diandral ou sinal diandral é o nome dado a este tipo de decúbito, que foi descrito pelo médico francês Gabriel Andral, né, que viveu do final do século XVIII, né, e até 1867, né, que foi o ano de sua morte. Então, o que é pleurite, pleuris ou pleurisia, como se chamava antigamente? Então, é um processo inflamatório da pleura, a membrana que reveste tanto o interior da parede torácica, quanto envolve e protege os pulmões. Então, a pleura é a serosa do pulmão, que é composta por duas camadas, né? Dois folhetos. O folheto parietal, que reveste o interior da cavidade torácica, e o folheto visceral, que está em contato direto com os pulmões. E entre esses dois folhetos, essas duas camadas, há um espaço potencial ou virtual, chamado assim por quê? Porque é um vazio. Significa o quê? Que os dois folhetos da pleura estão grudados, né? Isso permite a respiração, o deslizamento das pleuras durante a respiração. Então, o que nossos alunos pesquisaram foi como explicar fisiologicamente ou fisiopatologicamente, né, a adoção do decúbito diandral em casos de pleurite e de derrame pleural, que já é uma evolução da pleurite. E aí se chegou à conclusão, né, pela pesquisa que foi feita na internet, que há três fatores principais nessa mudança, né, do decúbito durante um quadro de comprometimento pleural. Um pela dor pleurítica, outro pela necessidade de ventilação pulmonar e outra pela redistribuição do líquido pleural. Então, na pleurite, no início, né, que há um processo inflamatório da pleura, o atrito entre as pleuras visceral e parietal causa uma dor intensa. Na realidade, esse não acabei não corrigindo naquele momento, mas também foi visto de uma forma muito rápida, né? Mas esse não é o mecanismo principal para a dor pleural ou a dor pleurítica. Na realidade, esse é um mecanismo importante para o atrito pleural. Acontece porque o atrito pleural acontece porque as pleuras estão inflamadas, sofreram um processo de inflamação, todo aquele processo inflamatório com mediadores vasoativos, levando a vasodilatação, a fluxo de polimorfonucleares. Aí acontece o que? Aumento da permeabilidade, né, capilar pela vasodilatação. Acontece também num quadro que é exudativo, como é o caso do derrame pleural parapneumônico e tuberculoso. O que é que acontece?
Acontece uma exudação de líquido ali para o espaço pleural. Mas no início ainda não há, só há o processo inflamatório das pleuras, não há líquido ainda coletado ali que vai para o espaço exudato no espaço pleural. Então, vai piorar com a respiração profunda, mas não pelo atrito. Não é pelo atrito. O atrito provoca um achado físico da pleurite, que é chamado de atrito pleural. Então, eu vou corrigir isso, acabei não corrigindo durante a aula. O que a causa a dor é justamente porque há a presença de terminais nervosos, né, para a dor, né, terminações nervosas, ali na superfície pleural parietal, não há na visceral nem no parênquima pulmonar. É a pleura parietal que tem terminações nervosas para a dor. E uma vez inflamadas, essa pleura, uma vez inflamada, a pleura parietal, ao se distender no movimento de expansão torácica e pulmonar da inspiração, o que é que acontece? Vai acontecer uma distensão da pleura e isso vai irritar mais ainda os terminais, as terminações nervosas de dor. Aí aparece a dor. Então, ao deitar-se sobre o lado afetado, o decúbito lateral homolateral, o paciente reduz a mobilidade da pleura que está inflamada, a sua distensão na inspiração, e assim diminui a distensão da pleura que está inflamada e, consequentemente, a dor. Mas não é o atrito, tá? Viu, João Vitor? Corrigir, porque não é o atrito. O atrito vai causar o atrito vai causar o que a gente chama de atrito pleural, que é um achado do exame físico. Outro fator encontrado por eles é a ventilação pulmonar e a adaptação postural. Quando o paciente está em decúbito lateral homolateral, o pulmão do lado afetado ele vai ter menor expansão, enquanto que o pulmão contralateral ele tem uma maior ventilação. Então, se houver derrame, quando existe o derrame, e o derrame é volumoso, quer dizer, já não é na fase inicial, é na fase que já passou da fase só da pleurice, da pleurite, e aí já há derrame pleural. Então, esse derrame vai comprimir o pulmão do mesmo lado do derrame, né? E isso vai dificultar a ventilação, fazendo com que o paciente prefira o decúbito contralateral, ou seja, o decúbito contralateral, que é do lado oposto ao lado do derrame, para liberar o pulmão saudável e melhorar as trocas gasosas. Então, a questão da redistribuição do líquido pleural é porque no derrame pleural de pequeno a moderado, a posição homolateral, ou seja, deitar do lado do derrame pleural, que é unilateral nesse caso, pode ajudar, digamos, fixar o líquido, reduzindo a sensação de desconforto, ou seja, essa questão do escoamento mesmo, né, do próprio líquido ali na cavidade pleural. E em casos avançados, o paciente pode preferir ficar deitado desse lado contralateral ao lado do derrame para que se evite uma compressão pulmonar excessiva. Então, esse decúbito diandral, ele é, ao mesmo tempo, uma atitude antálgica no início da pleurite, do quadro de comprometimento pleural, quer dizer, é antiálgico, é uma adaptação espontânea, intuitiva, né, instintiva do paciente para minimizar a dor pleurítica e assim sentir menos dor. E aí vai, durante a evolução, vai mudando esse decúbito preferencial. Então, sua escolha fica dependendo no início, não é do equilíbrio, nesse equilíbrio entre o alívio da dor e a necessidade de ventilar melhor, ou seja, aí já vem um mecanismo ortopneico explicar, né, o que é que acontece. Então, à medida que o derrame pleural aumenta,
aí o paciente vai tender a ficar do lado contralateral, decúbito lateral, do lado contrário ao lado do derrame, porque aquele pulmão que está sendo comprimido pelo derrame vai poder expandir melhor e assim melhorar a ventilação. Então, esse decúbito de Andral se deve, como eu disse, à descrição de um grande médico francês. Ele foi um clínico, né, um professor também muito respeitado. Ele é considerado hoje como fundador da hematologia clínica, mas acontece que ele trabalhou em muitas frentes, digamos assim, né, na medicina. Ele foi contemporâneo de Pasteur, né, de Laennec, que foram tão importantes, né, na história da medicina. E naquela época assim chamada de época dourada da medicina parisiense do século XIX. Então, Andral, ele estudou medicina em Paris, né? E ele recebe os créditos, né, pela realização que ele fez, digamos, realização na integração, né, da medicina, no sentido da medicina clínica e a medicina investigativa científica. Então, ele é conhecido por ter catalogado as doenças mais importantes da bexiga urinária. É o criador das palavras anemia e hiperemia, e ele também foi o primeiro médico a ver também o potencial da análise química bioquímica do sangue, né? E até o próprio Rudolf Virchow, né, o pai da patologia, né, ele situou o Gabriel Andral como um dos médicos mais destacados da Escola de Paris. E Andral se considerou, ele mesmo, ele se autocategorizou, né, como um eclético por necessidade. E este ecletismo, ele teve para ele próprio, né, dois objetivos. Primeiro, reconciliar os pontos de vista de grupos rivais naquela época, como sempre existem, né, grupos de pesquisa rivais, digamos assim, não rivais, mas que ficam concorrendo ou competindo, como os grupos de Laennec e o grupo também de Broussais, né? Eu não sei como, ainda não lembro como se pronuncia Broussais. Por um lado, né, e opor-se, né, a qualquer tentativa de uma doutrina ou uma ditadura doutrinária na medicina. Então, Andral é certamente, né, uma figura muito importante no desenvolvimento da medicina, e foi ele que primeiro ele descreveu a linfangite carcinomatosa. Então, é muito importante a sua contribuição no desenvolvimento, né, da medicina clínica. Aí no século XIX, como eu disse, foi um ponto importante no desenvolvimento. Muitas vezes, por isso que eu digo, os epônimos como decúbito de Andral, né, floresceram muito nessa época, porque foi uma época de grande desenvolvimento da semiologia clínica. Então, assim finalizo aqui essa memória, né, e o resgate dessa memória do decúbito de Andral. É preciso valorizar a semiologia clínica.